Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você informação importante. O Corinthians iniciou uma investigação, um levantamento para saber o contrato de todos os jogadores que foram vendidos nos últimos anos, após ser pego de surpresa nos casos Pedro e Robert Renan. Vou te contar todos os detalhes disso. Também nesse blend de informações, reunião do Corinthians com o Yuri Alberto após a proposta recusada da Roma da Itália. O Corinthians recusou uma proposta da Roma para levar Yuri Alberto. Reunião do Corinthians na CBF para reclamar do pênalti que foi marcado para o Palmeiras e muito mais nesse blend de informações que ainda tem. Ancelotti e Gustavo Henrique com contratos renovados? Sim ou não? Vou te contar essa história. E o acordão com o Memphis Depay. É muita grana, quase 30 milhões de reais. Tudo isso para você agora, torcedor corintiano, que faz aniversário hoje. Parabéns ao Sport Clube Corinthians Paulista, que completa 115 anos de existência. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E eu quero começar falando de um acordão que o Corinthians está costurando, tá? Costurando com o Memphis Depay. O valor chega a 25 milhões, mas se você for colocar ainda aquele acordo que o Corinthians fez da premiação, né, do Campeonato Paulista, já dá 30 milhões. Se você colocar o salário dele, já dá 36 milhões. O Memphis Depay, eu temo que deixe um rombo, um buraco no Corinthians muito grande depois da saída dele, tá? Que o Corinthians está tendo que parcelar tudo, porque é um contrato muito louco que fizeram em relação ao Memphis. Só para você ter uma ideia, o Corinthians já teve que sinalizado aí que o Memphis vai aceitar um parcelamento, né, o staff dele, em relação às luvas e também a premiação, né, que ele atingiu por participação de jogos, participação em gols do Corinthians, seja por assistência ou também, né, por gols marcados, um valor aí de quase 25 milhões de reais. Esse valor vai ser parcelado, tá? Na verdade, esse valor aí das premiações são de 11 milhões e pouco. Aqui tem também as luvas do Memphis e o valor total vai acabar dando 25 milhões de reais. Então é um valor absurdo, né, que o Corinthians tem que pagar para Memphis Depay, já que faz parte do contrato, tá? Tem que pagar realmente, porque de luvas são aí 13 milhões de reais, não tem como escapar também, com mais 11 milhões e pouco aí de premiação. O salário logo tá também aí para pagar, graças a Deus os salários em dia, né? Mais 6 milhões de reais, enfim, é muita grana envolvendo Memphis Depay. Eu quero a sua opinião, tá? O que você acha, né, disso tudo, desse contrato de Memphis Depay, que sempre tem uma notícia sobre ele. Deixa o like, comente. O Corinthians já encaminhou a renovação de contrato do Gustavo Henrique, tá? O contrato deve ocorrer por 2 anos, né, o novo contrato dele. Marcou o gol ontem, inclusive, né, o Gustavo Henrique, depois do cruzamento do Rodrigo Garro em cobrança de falta, um jogador que é considerado importante para o Corinthians. Eu acho o melhor zagueiro do Corinthians, aliás, hoje no elenco, aliás, há muito tempo eu já acho isso, e o Gustavo Henrique ganhando aí, né, um novo contrato no Corinthians, tá? Agora, o Ancelotti, né, o Fabrício Ancelotti, o Corinthians tem interesse em renovar com o Ancelotti, tá? A ideia é que a renovação também caminha aí para 2 anos, mas a ideia inicial do Corinthians é renovar 1 ano. E o jogador foi um pedido do técnico Dorival Júnior. O Dorival Júnior que pediu a renovação contratual do Ancelotti. A diretoria corintiana atendeu o pedido do Ancelotti, mas ainda não iniciou as tratativas com o lateral argentino, tá? Diferente do Gustavo Henrique, que a renovação está bastante encaminhada, talvez possa ser sacramentada nesta terça-feira, tá? Já do Gustavo Henrique, enfim, tudo redondinho com anúncio, mas a do Ancelotti ainda não começou. A gente só sabe do interesse do Corinthians porque a gente é bem informado e sabe exatamente ali quanto o Corinthians quer renovar. O Corinthians deve oferecer 1 ano, o jogador pode pedir 2 e vai ficar essa discussão. Vamos ver como é que termina isso, tá? Mas foi um pedido do Dorival Júnior, então o Ancelotti pode sim permanecer no Corinthians na próxima temporada. Você gosta? Comenta aqui embaixo. Vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians não ficou nada satisfeito, tá? Nada satisfeito com o pênalti marcado em cima do Charles no clássico, no derby contra o Palmeiras. O jogo terminou 1-1. O Corinthians, como eu disse, fez o gol com o Gustavo Henrique e o Palmeiras, né, abriu o marcador num pênalti cobrado pelo Vitor Roque.
pênalti sofrido pelo próprio centroavante, né? Sofrido, sim ou não? Eu quero a sua discussão. O Corinthians tem um vídeo. Esse vídeo, o presidente Osmar Stabile marcou uma reunião na CBF, tá? Na próxima quinta-feira. O Corinthians quer iniciar um relacionamento mais estreito com a CBF. Osmar Stabile entende que o Corinthians está um pouco distante da CBF já faz um tempo. Isso não é bom. E na quinta-feira, né, haverá um encontro aí entre o presidente Samir, né, da CBF, e o presidente Osmar Stabile. Outros presidentes de outros clubes também estarão nesse encontro. E nessa reunião, o Corinthians, né, o Osmar Stabile vai levar um vídeo, tá, que o Corinthians tem em mãos, em um ângulo que mostra, tá, em uma câmera ali que mostra que não foi pênalti na visão, tá, da cúpula corintiana. É um lance por trás, tá, que eu não posso mostrar aqui no YouTube, onde mostra que o Charles coloca o pé no chão, tá, já estava a base, e o jogador do Palmeiras vem e chuta a panturrilha dele. Por esse vídeo, tá, eu tive acesso a esse vídeo, né, eles me enviaram esse vídeo, é um vídeo que o Corinthians se baseia que não foi pênalti, vou te falar, por esse vídeo não é pênalti, tá? O Charles já tá com o pé no chão, né, e o jogador do Palmeiras vem, né, o Vitor Roque chuta a panturrilha dele. O Corinthians vai mostrar esse vídeo para a CBF, até para uma forma de protesto ali, né, iniciando aí os novos relacionamentos da nova diretoria do Corinthians, com a nova diretoria também da CBF, tá? Informação importante essa para você, comenta aqui embaixo. Olha só, o Corinthians vai fazer um levantamento, já iniciou, aliás, nesta segunda-feira, uma investigação, um levantamento, tá? De todas as contratações realizadas pelo Corinthians nos últimos anos, porque o Corinthians teme novas surpresas, né, com venda de parte de porcentagem de atletas e outras coisas. Tudo isso, né, porque o Augusto Melo acabou, em agosto do ano passado, negociando 30% do atacante Pedro, tá? Vendeu 30% que o Corinthians detinha do atacante Pedro, vendeu ao próprio Zenit e vendeu também 20% que o Corinthians tinha do Robert Renan, né? Os dois jogadores que, né, pertenciam a elenco, e o Corinthians vendeu, segundo ele, para pagar elenco, tá? Lembrando que todos, né, os empresários que o Corinthians deve foram para a RCE para receberem, né, através da RCE, mas esses não, o Augusto fez questão de fazer isso. O Zenit pagou um pacote, uma miséria, 6 milhões e 300 mil euros, tá? No pacote foram 30% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros, no caso do Pedro, 3 milhões de euros à vista e 1 milhão já em agosto, já em outubro de 2024 já recebia outro 1 milhão, né? E mais 400 mil euros no dia 20 de dezembro. Tudo resolvido em dezembro, tá? E o do Robert Renan, 20% dos direitos econômicos, somente por 1,5 milhão de euros, tá? O valor foi parcelado em 2 vezes, lembrando que esses jogadores sempre estiveram no noticiário de vendas lá, 1 milhão de euros até 20 de novembro de 2024, 700 mil euros até 20 de dezembro de 24. O Corinthians já havia, né, já estava acompanhando de perto uma possível venda, né, do Pedro ao Al-Ittihad, do Zenit para o Al-Ittihad, e o Corinthians morderia aí quase 70 milhões de reais. O Corinthians só não perdeu 70 milhões de reais, como também, né, perdeu aí os direitos do Pedro, né, que foram vendidos aí por, enfim, só para você ter uma ideia, o pacote todo, né, o pacote todo dá 38 milhões de reais, o pacote todo, sendo que o Corinthians receberia só com a venda do Pedro agora 70 milhões, quase o dobro disso. É incrível. E agora o Corinthians teme que outros jogadores possam ter sido negociados, outra porcentagem de outros atletas podem ter sido negociadas por Augusto Melo. O Corinthians faz uma investigação, começou hoje, está levantando todos os contratos, entrando em contato com todos os clubes de jogadores que foram vendidos nos últimos anos. Que situação o torcedor corintiano passa, né, em pleno aniversário. Ontem eu trouxe com exclusividade no pós-jogo do canal Café do Setorista que o Corinthians recusou a proposta da Roma da Itália, né, para vender o atacante Yuri Alberto, tá? É bom lembrar que o Corinthians recusou uma oferta aí de 180 milhões, tá, de reais, né, cerca aí de 28 milhões de euros, mas tinha alguns gatilhos que chegaria a 30 milhões de euros me passaram, tá? Então a gente está falando aí de quase 200 milhões de reais. O Corinthians abre mão aí de cerca de
90 a 100 milhões de reais, dependendo dos gatilhos, porque o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos, tá? Do Yuri Alberto. Agora, o Corinthians faz o seguinte, o Corinthians marcou uma reunião com o Yuri Alberto hoje, tá? O presidente Osmar Stabile deve se encontrar com o Yuri Alberto hoje, para passar para ele, né, dar uma satisfação por que recusou a proposta. O Corinthians sequer quis abrir negociação com a Roma da Itália, tá? E o Corinthians vai passar para o Yuri Alberto, né, até para, né, enfim, né, tranquilizar o jogador, né, falar que ele é importante para o grupo, por isso que não quis abrir negociação, que não abre mão dele. O Corinthians sofreu um transfer ban, não pode contratar ninguém e ia perder, né, o seu camisa 9. E o Corinthians, enfim, também isso já nos bastidores, através de Fabinho Soldado, já fez uma promessa ao Yuri Alberto, tá? Que o Corinthians vai estudar no final do ano todas as propostas que chegarem com o maior carinho e se a proposta for boa para o Corinthians vai negociar, não é um jogador inegociável, tá? Que o Corinthians não vai agir como agiu agora, que era mais uma questão de urgência. O Corinthians não podia perder nenhum jogador e já recusou a proposta de 30 milhões de euros, mas que no final do ano as coisas podem ser diferentes, tá? Até para tranquilizar o jogador. A gente sabe que o jogador, né, tem um sonho de jogar no futebol europeu, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, né? Parabéns ao Corinthians, né? Ao glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista por mais um ano, né, de existência, né, infelizmente cercado de polêmicas e lutas, mas é o Corinthians que o torcedor nunca vai deixar de torcer.